Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta aqui com conteúdo no YouTube, então a gente está trazendo bastante coisas legais. Vamos falar hoje sobre o IPO, do mais novo fundo da Bolsa de Valores, SNC11, um fundo imobiliário de recebível, um fundo de papel, gerido aí pela Suno Asset. Então, você já deve conhecer o professor Baroni, Thiago Reis, o Vitor, que é o gestor. Então, mais um fundo depois do SNFF11, agora vem o SNC11, um fundo imobiliário de papel, interessante, tem uma estratégia um pouco mais moderada para conservadora. E a gente, no vídeo de hoje, a gente vai apresentar para vocês o primeiro relatório gerencial, onde é que o fundo está alocado, qual que é a estratégia, o portfólio em si. E aí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Então aqui a gente vai dar todas as informações possíveis para você ter a tomada de decisão mais assertiva para a sua carteira, tá bom? Então antes de começar de fato a entrar no relatório gerencial, eu vou apresentar para vocês o parâmetro preço, que a gente sempre faz isso antes de começar de fato. O fundo hoje está sendo negociado a 100,51 centavos, 150, o IPO dele foi a R$100, então tá aí um pouco acima ainda, já chegou na casa dos R$109. Então o fundo ele ainda está ajustando a liquidez porque é um fundo recente na Bolsa de Valores, tá? A sua negociação começou dia 15, salvo engano, numa sexta-feira. O PVP dele, basicamente, o valor patrimonial por cota é 100,61, então 100,61, 100,50 que ele está no mercado, ele está no seu preço justo, vamos dizer assim. Então, no quesito preço, ele não está caro, nem está barato, ele está aí sendo negociado no seu preço justo. A gente sabe que para fundos de papéis a gente utiliza bastante essa métrica de PVP, que no longo prazo os fundos de papéis sempre se aproximam ao valor patrimonial, então até 1,10, beleza, acima disso já fica muito caro. Então, está no seu preço justo aí, nada a acrescentar. Vamos lá, o DI anualizado de 0,78% ao ano, porque de fato só teve uma entrega de dividendos ainda, no valor de 78 centavos, então por isso 0,78%. O fundo vai entregar agora dia 25 de outubro, 0,78, o que representa aí 0,74 mensal no valor na cotação base, que era 104,97, quase 105. Hoje já está 100, então representa aí basicamente 0,78% ao mês. Agora, de fato, a gente vai entrar no relatório gerencial e a gente já começa notando uma dinâmica diferente nos relatórios da Suno, tá? Não é de fato aquela carta, aquele PDF da gestão, é um relatório gerencial mais dinâmico, vou mostrar para vocês. Então, antes de a gente entrar de fato para esse conteúdo, para o portfólio, já se inscreva aqui no canal, tá vindo muita novidade aqui para vocês. Se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, sugestões de novos vídeos, que isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas que talvez estão precisando desse conteúdo também. Então vamos lá, ajuda a gente, não custa nada, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Agora olha só, a gente vai, clica no relatório gerencial, vem para essa página que daí seria um relatório gerencial normal, mas aqui tem um link para acompanhar e acessar o relatório, e aí sim, clicando, já vou até fechar aqui, e aí sim, vem para esse relatório gerencial mais dinâmico, vamos dizer assim. Então ele tem opções clicáveis aqui, a gente vai clicando nas opções que a gente quer, carta do gestor, as cartas retroativas, então é bastante legal. Isso realmente é um ponto bastante interessante, porque relatório gerencial é um ponto para se observar na qualidade da gestão. Então vamos lá. Fundo é um fundo de recebível imobiliário, está escrito aqui, muito bem. Data de início começou 5/7, o IPO, mas na bolsa foi 15/10, está aqui também. Taxa 0,90 a 0,70. Então, assim, a taxa ela é até menor do que algumas taxas do mercado. Então, no quesito taxa é bem bacana. Taxa de performance não há, que é outro ponto bastante interessante. Número de cotistas apenas 81 ainda, O fundo é um fundo recente, só tem 965 mil, quase 966 mil cotas a mercado. Então isso é um ponto a se observar. A liquidez ainda tem que se ajustar, terão próximas emissões, então é para ficar de olho, Aqui o contato
da Suno A7, tanto no e-mail quanto no Instagram. Beleza. Agora vamos lá. O fundo ele começou recentemente. Ele tem 12 CRIs no portfólio que a gente já consegue observar aqui no relatório gerencial dinâmico aqui que eles mostram. 12 CRIs é um portfólio que não é grande ainda, tá? É um fundo recente, uma emissão apenas, mas 12 já mostra que o fundo ele tem essa estratégia de diversificação no quesito lâmina de portfólio, porque tem bastante CRIs no mercado, bastante fundos, desculpa, no mercado, que começam com 4, 5, 6 CRIs, né, bem concentrado. O fundo já tem 12, já começa a mostrar um pouco da estratégia, com prazo médio aí de vencimento acima de 5 anos. Isso também é interessante, quanto mais longo aí, mais tranquilidade dá para o cotista. E outro ponto que nos faz acreditar também que é um fundo middle risk mais para o high grade, tá gente? É um fundo que na minha visão, por mais que eles apresentam como um middle risk, mas mais pelo patamar da inflação atual, porque na minha concepção é um fundo aí bem conservador, é um fundo high grade. O LTV, o loan to value, a garantia, né, abaixo de 60% que a gente acredita ser no consenso de mercado um LTV baixo, né, um LTV saudável para as operações, uma garantia saudável para as operações. Isso já dá um pouco da cara, um pouco da robustez do fundo, tá? Um yield, se fosse jogado para casa anual aí de quase 10%, aí você se pergunta, mas como que é um high grade se tem 10% de yield? Muito pelo patamar da inflação que hoje a gente se encontra aí acima dos 10% ao ano, né? Gente, ela vai recuar, em algum momento esse yield vai ser ajustado com resultado de cota aí de 0,78 centavos, né? Então, aqui já tem algumas informações legais, o valor da cota patrimonial que a gente já informou para vocês, mas agora a gente vai mostrar um pouco da alocação em si. Aqui tem resultado, que é interessante a gente passar também, DRE, que você que está acessando esse relatório pela primeira vez é bem dinâmico, bem gostoso de ler, vamos dizer assim, fica tudo numa página só, bem legal. Só que agora a gente vai para a alocação, tá? Que é o que de fato a gente quer entender sobre esse novo fundo da Bolsa. Aqui a gente já começa a ver que ele é um fundo majoritariamente corporativo, ou seja, CRIs que tem apenas um devedor, vamos dizer assim, a grosso modo. Isso dá uma segurança na estruturação do CRI, desse recebível, então é bastante legal a gente perceber. 99% já está alocado, 1% apenas em caixa, então basicamente alocaram tudo já rapidamente da emissão. Aqui, um pouco, é bem legal, dá para ver o mapa, aproximar onde está de fato esses empreendimentos, esses recebíveis estão atrelados, isso é bastante legal, tá? Isso realmente é um ponto para a gestão que me deixou bastante contente, tá? Aqui, série única, tá? Confesso que preferia que fosse tudo basicamente sênior, né? Até porque o fundo ele tem uma pegada mais conservadora, mas tem 25% de cotas sênior. Então dá essa robustez para o fundo, né? Não são lotados de cotas subordinadas, que a gente sabe que são aquelas que sentem a inadimplência primeiro. Então a gente já começa a entender um pouco de onde o fundo está alocado. Aqui a gente consegue ver que 38% é incorporação, a gente tem hospitalar, aviação, tem logística, tem varejo. Não é de fato aqueles high yields que a gente consegue perceber que está muito atrelado à multipropriedade, loteamento, resort, que de fato traz uma complexidade maior para as operações, tá bom? Aí você se pergunta, mas qual é o indexador do fundo, Vinícius? O indexador ele é 75% IPCA, 18% CDI e 7% IGPM, tá bom? Então a gente vai ver ali que IGPM tem basicamente um CRI só, e esse dá os 7%, salvo engano, tá? Depois a gente olha aqui, mas ele está basicamente quase todo alocado em IPCA, isso é comum, tá, gente? Até os fundos que eram mais alocados em IGPM voltaram a comprar e a adquirir CRIs indexados ao IPCA, porque viram que no longo prazo eles caminham para o mesmo lugar, mas o IPCA ele tem uma volatilidade menor, que isso causa uma tranquilidade maior para o cotista, tá? Então 75% IPCA. Bom, perfeito. Aqui tem basicamente o mapa, a proporção do mapa, da diversificação regional dos CRIs. Beleza, mas a gente agora quer ver a lâmina dos CRIs, né? Entendi que 75% é IPCA, mas quero saber o yield médio de aquisição, quero saber a porcentagem do PL que cada
que cada CRI ele representa para o fundo, então a gente vem aqui em ativos, tá? E aqui a gente de fato consegue ver que tem 12 CRIs, tá? Tá numerado, o último é 12, então de fato isso corrobora com a informação de antes, tá? Ó, nenhum fundo representa mais do que 16%, e esse 16% aqui é da Tecnisa, no setor de incorporação é um CRI, desculpa, IPCA, 75% está indexado ao IPCA, então é normal que a maior representatividade do PL fosse IPCA, com yield médio de 5,69%, tá, gente? Que tá estruturado aqui, tá? Então, maior proporção do fundo, maior PL, maior representatividade do fundo tem um yield de aquisição teoricamente baixo, tá bom? A gente tem um yield altíssimo aqui de GPM, mas representa apenas 1% do PL do fundo, tá? Outro que representa bastante, ó, 15%, IPCA de novo, um IPCA 5,43% de taxa de aquisição média, outro de 8,86%, aí realmente melhora um pouco. Outro fundo que representa, outro CRI que representa bastante, ó, 10% representa um yield de CDI de 2,95%. Então, é um middle risk bem puxado para o conservador, tá, gente? Para o high grade, porque tem bastante garantia. Aqui a gente consegue observar as garantias, deixa eu clicar aqui, as garantias do fundo. A gente consegue observar que os ratings das dívidas, né, a qualidade das dívidas é basicamente tudo A, tem um B ali, então quanto mais A tiver, mais qualidade tem aquela dívida, menos risco de inadimplência ela tem, melhor é o devedor, né? Então é um fundo que tem essas garantias, tem contratos bem amarrados e só tá middle risk, né? Só tá com yield um pouco mais atrativo do que um high grade, porque de fato a inflação está em patamares altíssimos que a gente está observando. Mas na minha visão, e isso é exclusivamente na minha visão, é um fundo high grade. Então isso não quer dizer que seja ruim, não quer dizer que seja bom, tá longe disso, mas é estratégia. Você, se a sua carteira pede um high grade bem estruturado, que não está caro, porque a gente viu que está no seu preço justo, talvez SNCI 11 faça sentido na sua carteira, tá? Mas você tem que entender que ele tem contratos melhores, tem garantias maiores, LTVs menores que dão uma segurança maior, então eles são um low risk, né, que são um risco menor, e é de fato um high grade que preza bastante pela qualidade dessas dívidas. E consequentemente é risco-retorno, né? Se tem dívidas melhores, vai ter retorno menor consequentemente. Basicamente são essas as informações que eu queria apresentar para vocês. É um fundo interessante, longe de ser recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo que seja, mas é legal que o mercado ele se aqueça, que a Suno também traga mais opções para o mercado, seja high grade, seja de fundo como o SNFF11, que a gente já tem vídeo aqui. Então é legal a gente sempre trazer conteúdos para vocês que fogem do convencional, tá? Basicamente esse foi o vídeo de hoje. Agradeço você a confiança até então. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.